Família de Deus. De onde surgiu esse título? Você sabe? De onde vem essa expressão família de Deus? Vem de uma carta do apóstolo Paulo, que é a carta aos Efésios, no capítulo 2, onde ele utiliza essa expressão para falar quem nós somos. Quem é a igreja? A igreja é a família de Deus. E essa é uma expressão muito bonita que Paulo utiliza e que tem uma implicação muito forte dentro dessa carta, a carta aos Efésios. E é basicamente na carta aos Efésios que nós estamos baseando todo o nosso estudo dessa semana sobre a igreja. Então a primeira tarefa que você tem, já começamos assim, né? A primeira tarefa que você tem é ao longo dessa semana fazer a leitura da carta aos Efésios. É uma carta pequena, são apenas 6 capítulos. Nós vamos nos concentrar nos 4 primeiros capítulos, onde o assunto igreja é tratado de uma forma bastante universal e da forma mais profunda de todo o Novo Testamento. E é justamente esse o motivo de termos escolhido Efésios para falar sobre o assunto igreja. Então é importante que ao longo dessa semana você faça a leitura da carta aos Efésios. A minha sugestão é sempre que você faça 2 tipos de leitura. Uma leitura numa tradução convencional, essa que a gente costuma usar aqui de púlpito na maior parte das vezes, que é a Nova Versão Internacional, a NVI. E a segunda leitura que eu gostaria que vocês tivessem a experiência de fazer é numa versão contemporânea, como a Mensagem, por exemplo. Então, é uma leitura literária da Bíblia que facilita demais o nosso entendimento. É uma versão bíblica que eu aprovo com 100% de garantia de que é boa, é fiel, sim, aos textos originais, tem um conteúdo muito bom, uma linguagem super tranquila, escrita e trabalhada pelos maiores eruditos que a gente tem em línguas originais das Escrituras, onde todo o projeto é idealizado por Eugene Peterson, um jovem senhor que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, inclusive. Então fica aí a minha dica para vocês, ao longo da semana, a carta de Paulo aos Efésios, E você pode começar hoje à noite, assim que você chegar em casa da semana teológica, eu sei que você não vai estar cansado, não vai estar com sono e não vai estar com fome. Então você vai dormir por volta de 1, 2 horas da manhã, porque você vai ficar lendo a carta aos Efésios repetidas vezes. Eu calculo que você em 3 horas, das 11, até lá 2 horas da manhã, você vai conseguir lá ler Efésios pelo menos umas 10 vezes. Então, para um primeiro dia já está muito bom, E nos outros dias a gente vai lendo mais, na medida em que o assunto for ganhando forma, e você vai perceber que fazer de Efésios a apostila do nosso curso sobre igreja vai fazer todo sentido. É muito melhor do que eu escrever um texto e passar para vocês sobre igreja. Então, façam isso, tenham essa experiência, faça de Efésios o roteiro de estudo para a nossa semana teológica, porque você vai ver que ela é uma carta muito especial, onde falamos ali sobre a igreja. Algumas perguntas a título de introdução, e essa se torna aí uma introdução não só à exposição que eu vou fazer hoje no segundo período, mas uma introdução a toda a nossa semana teológica, Então eu quero trabalhar nesse primeiro tempo, até a hora do nosso intervalo, às 8:45, algumas questões que nos fazem parar um pouco, nos fazem prestar atenção nesse assunto que a gente está propondo, e a partir dessa introdução, a partir do problema que a gente vai levantar, é que a gente gostaria de olhar para a Bíblia e encontrar nela algumas respostas. Em primeiro lugar, eu quero começar com algumas perguntas, e que você faça uma reflexão muito breve aí, em silêncio, não precisa responder nada, não precisa levantar a mão, fique à vontade. Mas o que é igreja? Essa é a primeira pergunta, O que é igreja? De acordo com o que você sabe, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas ideias, de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que você já leu, o que é a igreja? Uma segunda pergunta: qual é a origem da igreja? De onde saiu isso que a gente chama de igreja? Terceira, qual é o caminho que essa igreja tem para trilhar? Qual é o caminho da igreja? Outra pergunta: qual é o destino? Qual é a meta da igreja? Ao mesmo tempo, qual é a missão da igreja nesse mundo? Uma outra pergunta importante:
Quais são os meios que nós temos, ou que a igreja tem, para cumprir essa missão? E uma pergunta extremamente pessoal: o que te faz estar numa igreja? O que faz com que você esteja numa igreja cristã? Essa é mais pessoal. Refletir sobre isso, gente, é importante, porque se você está aqui nessa noite, é porque a igreja tem alguma relevância na sua vida. Caso contrário, você estaria fazendo qualquer outra coisa, assistindo a TV Senado, por exemplo. Mas você está aqui. Significa que se você está aqui, provavelmente você é membro ou membra da Iba Viva, ou membra de alguma igreja da nossa cidade ou dos arredores aqui. Significa que você faz parte de uma igreja. E essas perguntas, às vezes, quando a gente liga o nosso piloto automático da vida religiosa e a gente começa a frequentar uma igreja e fazer parte das programações da igreja, semanais, do culto, de domingo, das celebrações, de dias de oração, pequenos grupos, eventos, enfim. Às vezes a gente liga, né, a nossa vida no piloto automático e a gente não para, às vezes, para fazer reflexões tão centrais, tão fundamentais, vitais para a nossa fé, como essas. O que é a igreja? Qual é a sua origem? Quais são os seus caminhos? Quais são os meios que ela tem para cumprir a sua missão? Qual é o seu destino? Qual é a sua meta? Qual é a sua missão? O que te faz fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade cristã? E o interessante é que essas perguntas, quando a gente parte para olhar o nosso cenário evangélico no Brasil, todas essas perguntas a gente vai perceber que têm sido respondidas antes delas nascerem de uma reflexão que realmente se importe em saber as respostas para elas. Muitas dessas perguntas são respondidas, e com muita facilidade, mas sem que essas perguntas tenham partido de uma reflexão nossa sobre a igreja. Percebe? Muitas vezes são perguntas que surgem para nós da forma como eu estou fazendo aqui agora, colocando para você essas perguntas. Quando é que essas perguntas de fato surgiram do nosso coração e da nossa reflexão sobre a igreja? Quando é que nós, depois de entrarmos para a igreja, de começarmos a fazer parte da igreja, quando é que nós, como pessoas, como indivíduos, pensando na nossa formação de fé dentro da comunidade cristã, quando é que nós é quem fizemos essas perguntas e começamos a procurar respostas para elas? Nós não fazemos. Nós simplesmente estamos vivendo o curso da história, o curso de uma vida religiosa, de uma vida de igreja, mas nem sempre paramos para refletir o que é que exatamente nós estamos fazendo aqui. O que exatamente é a igreja, o que faz dela ser igreja e qual é o meu papel nessa história toda, onde é que eu me encaixo nesse cenário todo. Boa parte dessas perguntas, então, tem resposta, e muita gente por aí tem muita certeza da resposta que dá para cada uma dessas perguntas. E quando as pessoas têm muita certeza para responder perguntas tão vitais como essas, a gente precisa ficar mesmo assustado. Porque ter certeza tão clara e tão direta sobre as respostas dessas perguntas, provavelmente já está indicando um caminho que a nossa própria reflexão, assim como a nossa vida religiosa, também já entrou num piloto automático. A gente não reflete mais, a gente não para mais para prestar atenção no que está acontecendo, a gente não para mais para buscar na palavra de Deus a origem, o fundamento e a força vital da nossa fé. Significa que a gente está olhando para o nosso mundo, vendo diversos modelos de igrejas, movimentos religiosos, movimentos evangélicos, e a gente está realmente se convencendo de que isso é a igreja. De que essas respostas são fáceis de se responder a partir da observação do que a gente está vendo aí fora. E não a partir daquilo que pode, de fato, nos dizer o que é a igreja, que é justamente a palavra de Deus. Somente ela pode nos dar, portanto, a resposta para essas perguntas. Responder essas perguntas sem que elas tenham nascido de uma reflexão a partir da Bíblia, e a Bíblia como a narrativa divina sobre a vida humana e a vida de Deus, não passa de um mero exercício
para alimentarmos mais e mais descaminhos em relação ao que é realmente a igreja e o que significa fazer parte da igreja. E é justamente por isso que a nossa Semana Teológica tem a intenção de clarear o único caminho comum a qualquer reflexão que se faça sobre a igreja. E esse caminho comum para qualquer reflexão que venhamos a fazer sobre a igreja, qual é? A Bíblia, a Palavra de Deus. Ela é o caminho comum, ela é o ponto de contato sobre qualquer reflexão, qualquer opinião, qualquer ideia, qualquer conceito que se tenha sobre a igreja. Tudo isso tem que se submeter à Escritura, e a reflexão tem que partir exatamente da Escritura. A gente quer olhar então para a Escritura e deixar que da Escritura nasçam as perguntas que realmente valem a pena ser feitas acerca da igreja. E para começar, e essa é a introdução geral da nossa Semana Teológica, eu quero olhar para uma diferença entre critérios de avaliação sobre a igreja, o que ela é e o que ela está para cumprir nesse mundo, a missão que essa igreja tem. E pensarmos que muitas vezes as nossas ideias sobre a igreja, e quando a gente fala igreja ou inicia qualquer assunto sobre a igreja, a gente já faz em termos de critério de avaliação. Então, é muito comum um aluno chegar para mim no seminário e perguntar o seguinte: professor, qual que é a tua igreja? É Ibaviva, Igreja Batista Água Viva. Quantos membros? Quantas pessoas? Como que é o seu estilo de culto? Como é que vocês fazem com novos membros? E assim por diante. É tudo pergunta que gira em torno do quê? Critérios de avaliação. Ele vai avaliar se a minha igreja é boa, se vale a pena vir conhecer ou não, se vale a pena, vir assistir alguém pregar aqui, participar de uma semana teológica, de uma celebração de Páscoa, ou seja, é isso que ele quer saber. Ele quer saber se é uma igreja boa do ponto de vista dele. E esse ponto de vista dele não é dele, mas responde a critérios de avaliação estabelecidos pela nossa cultura e que, sem nenhuma reflexão, a gente utiliza esses critérios e aplica eles para a igreja, e a partir desses critérios que a gente está avaliando o que é a igreja, qual é a sua missão, quais são os seus caminhos, quais são os meios que ela tem para cumprir sua missão, e por aí vai. Daí, gente, que um livro bastante provocador e ao mesmo tempo edificante é esse, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. Quem me conhece um pouco sabe que o Eugene Peterson é um dos meus autores preferidos, é o meu pastor virtual, vamos dizer assim. Eugene Peterson é um cara que eu gosto muito de ler as obras dele, e ele é o pai da Bíblia, a Mensagem, aí, como você conhece. É fruto da sua experiência pastoral e do seu trabalho de pregação das Escrituras para a sua comunidade. E nesse livro, ele nos traz uma reflexão sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o que é a igreja, a partir das suas inquietações aos rumos e atalhos que essa mesma igreja tem tomado. É alguém que tem uma experiência pastoral de várias décadas, não só como pastor, mas também como um acadêmico e um escritor de primeiríssima linha. Alguém que nunca esteve buscando qualquer tipo de reconhecimento a partir da sua igreja, a partir do seu ministério, a partir do seu trabalho. Muito pelo contrário, sempre foi pastor de igreja pequena. E pastoreou por mais de 30 anos a mesma igreja pequena. Significa que o Eugene Peterson, então, parte para pensar sobre a igreja a partir da sua própria experiência e dos rumos e dos caminhos que ele viu a igreja no seu contexto, caso Estados Unidos, mas que une-se a nós por um movimento chamado pós-modernidade. Quer dizer, a nossa cultura de igreja e a nossa cultura ocidental cada vez mais é globalizada. E quando a gente fala de globalização, isso se aplica ao nosso mundo ocidental. Significa que as demandas, os anseios, as necessidades e os critérios que você vê estabelecido para qualquer igreja norte-americana também reflete-se aqui na nossa realidade brasileira. Então a gente não encontra tantos conflitos e divergências assim acerca da realidade que ele expõe no livro dele e da nossa a realidade enquanto igreja aqui no nosso Brasil. Esses atalhos da igreja estão em desconexão com o que a igreja é em sua essência bíblica. E esse é o pressuposto do seu livro. Significa que ao longo de muito tempo,
E não é coisa nova, e não é culpa de uma denominação, e não é um evento onde determinado movimento religioso leva a culpa. Não. A igreja como um todo, muitas vezes ao longo da história, e na maior parte da sua história, tem tomado atalhos. E esses atalhos para a sua identidade e o cumprimento da sua missão estão em completa desconexão com aquilo que a Bíblia nos fala sobre o que é a igreja e qual a sua missão nesse mundo. Esse é o pressuposto desse livro. E é exatamente a partir daí que ele quer dar algumas respostas, ou pelo menos algumas pistas, sobre como a igreja redescobre a sua identidade. Como a igreja faz para redescobrir a sua experiência como comunidade de fé no Cristo ressuscitado. Como é que a igreja volta a se enxergar e pensar os seus caminhos a partir da simplicidade do Evangelho? Como é que a gente faz isso? Esses são pressupostos, esses são os problemas que o Eugene Peterson levanta nesse livro e que faz com que esse livro se torne para nós um referencial. Aqui, por exemplo, na Semana Teológica, a gente não vai ficar falando sobre o livro, eu só quero pegar emprestado os problemas que o Eugene Peterson levanta com relação à igreja. As respostas são melhores do que os problemas que ele levanta, eu já digo de cara. Né? Então, é um livro que vale a pena você conhecer, portanto, inteiro, e não só se alarmar por causa das constatações de problema que ele fala, que ele traz sobre a igreja. Qual o olhar que nós temos, portanto, sobre a igreja? É isso que a gente precisa parar para pensar. E todas aquelas perguntas iniciais é para tentar revelar para nós qual é o olhar que nós temos sobre a igreja. Para você que está chegando agora na igreja, ou para você que já está na igreja há 40 anos, não importa. Qual é o olhar que você tem sobre a igreja? Porque esse olhar determina o caminho pelo qual a gente vai andar. É justamente a perspectiva que nós temos sobre a igreja que determinará o caminho pelo qual a gente anda. Sabe por quê, gente? A gente está olhando, na verdade, a igreja aos olhos de quem? Aos olhos de quem, exatamente, nós estamos olhando a igreja? Avaliar bem-sucedido e mal-sucedido, crescimento, impacto e relevância a partir dos critérios da nossa cultura ocidental ou de Cristo? Sob o olhar de quem nós estamos olhando para a igreja? Isso é importante. E isso se revela muito claramente nessas conversas sobre igreja que eu comentei com vocês. No corredor de uma faculdade, no corredor da igreja, onde dois colegas de trabalho se encontram nos corredores tomando um café e os dois são crentes e eles vão falar sobre as igrejas deles. É exatamente ali que se revela o olhar através do qual nós estamos olhando para a igreja. Porque ali nós estamos avaliando claramente questões como ser bem-sucedido ou ser mal-sucedido, crescimento e impacto. Qual é a relevância da igreja? Quer dizer, quais são os critérios que a gente tem utilizado para fazer essa avaliação? E aí a gente se preocupa porque a maior parte do repertório que nós temos para avaliar a igreja não é da Bíblia, mas sim dos critérios de avaliação da nossa cultura ocidental. A maior parte de nós não tem repertório bíblico suficiente para avaliar a igreja, para avaliar o que é crescimento, ser bem-sucedido ou mal-sucedido, qual o impacto e a relevância da igreja a partir das Escrituras. Gente, isso infelizmente é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. Quando a gente vai para esse mundo afora, viajando, indo em igrejas diferentes, denominações diferentes, entrando em contato com alunos, ouvintes da rádio, de diversos lugares do Brasil, de diversas igrejas diferentes, a gente fica assustado com quais são os critérios que essas pessoas têm para avaliar uma mensagem bíblica, um livro sobre Bíblia, sobre vida cristã, sobre teologia que leram. Quais são os critérios que eles têm para avaliar a sua própria igreja, as doutrinas da sua própria igreja, os valores que regem a sua denominação cristã? Ou seja, é assustador, gente.
É assustador. Daí é que dá para entender preocupações como essa, não só de Eugene Peterson, nesse livro em específico, mas de tantos e tantos outros homens e mulheres que pensam a igreja a partir da Bíblia e da sua experiência cristã, à frente e em meio a comunidades cristãs, e que chegam a essas constatações alarmantes. Nos falta critérios para avaliarmos a igreja. Nos falta critérios para saber o que de fato é a igreja. Quando a gente ouve uma pessoa dizendo, eu não vou mais naquela igreja porque ela não é boa. Mas por que ela não é boa? Porque o estacionamento não é asfaltado. Eu não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque o pastor não usa gravata. E por aí vai. Quer dizer, quais são os critérios que a gente tem avaliado? Eu não vou mais nessa igreja. Por quê? Porque ela não está crescendo. O que é crescer quando se aplica isso para uma igreja? É a mesma coisa quando se aplica isso para uma empresa? O que é crescer exatamente? Quais são os critérios que a gente está usando para avaliar isso? Será que é o critério de Cristo ou é o critério da nossa cultura ocidental? E quando a gente olha para essa realidade e para essas duas possibilidades de avaliação, critérios de avaliação, a gente vai perceber que o caminho de Cristo é um caminho pessoal, enquanto que o caminho da nossa cultura é um caminho totalmente impessoal. E quando Eugene Peterson fala sobre isso, ele explica, ele diz o seguinte, os caminhos que Jesus adota para amar e salvar o mundo são pessoais. Nada desencarnados, nada abstratos, nada impessoais. Antes encarnados, de carne e osso mesmo, relacionais, específicos e pontuais. Enquanto que os caminhos empregados em nossa cultura ocidental são eminentemente impessoais. Programas, organizações, técnicas, normas de procedimento, informações fora de contexto. No que tange aos métodos e meios, prefere-se o vocabulário dos números ao invés do vocabulário dos nomes. E essa é uma constatação dura, mas totalmente realista. Totalmente realista, que diz respeito ao contexto dele lá, mas também diz respeito ao contexto nosso aqui. Não é muito diferente. E uma das provas de que essa constatação que ele faz é muito séria e muito verdadeira é que quando você ouve a palavra igreja, a imagem que essa palavra traz à mente não é de pessoas, mas a imagem de uma edificação de alvenaria. Conceito inexistente no Novo Testamento, quando a igreja nasceu e recebeu de Cristo a sua identidade. Quando você ouve a palavra igreja, qual é a imagem? A primeira imagem que vem à sua mente é de uma construção de alvenaria, não é de pessoas. Está percebendo o quanto isso já está impregnado na nossa cultura? Está percebendo o quanto isso já está impregnado nos nossos critérios de avaliação? Está vendo como isso já faz parte da nossa mente, faz parte da nossa religiosidade, faz parte do nosso imaginário? O quanto é difícil separar uma coisa da outra e compreender aquilo que o Novo Testamento nos diz sobre a igreja. E não aquilo que vem do nosso imaginário, construído através de séculos, sobre uma igreja institucional, uma igreja predial, uma igreja que nada tem a ver com aquele organismo vivo e família de Deus, que o Novo Testamento a chama. Nada tem a ver com aquilo que o Novo Testamento chamou de corpo de Cristo. E muitas vezes, pessoal, a gente vai perceber que saber sobre essas coisas a partir do Novo Testamento amplia os nossos horizontes sobre quem nós somos e sobre qual é o nosso papel no mundo de uma forma que a gente não consegue medir. Quando a gente descobre a partir da Bíblia o que é a igreja, os nossos olhos se abrem de uma forma extremamente ampla. E a gente começa a enxergar a igreja como parte de um plano eterno de Deus, parte de um plano cósmico de Deus, que abrange toda a criação, um plano que começa antes da fundação do mundo e se conclui quando o Cristo vier e essa igreja estiver para sempre com o seu Senhor. É algo muito mais abrangente do que essa visão pequena, institucional, limitadora, que a maioria das pessoas tem sobre o que é a igreja. Mas isso, gente, saber o que é a igreja, ou ter essa visão limitada sobre a igreja, te afeta diretamente.
porque você é parte dessa igreja. E quando você tem uma visão limitada sobre a igreja, na realidade você tem uma visão limitada sobre você. Se você tem uma visão limitada sobre o que é a igreja, você tem uma visão limitada sobre o que é o plano de Deus na história. Uma coisa está relacionada à outra, e não tem como separar. Se a gente quer entender de fato quem é Deus e o que Ele está fazendo na história, o que Ele fez em Cristo Jesus e o que Ele pretende continuar fazendo, a gente precisa parar e refletir sobre essa igreja. Quando a gente olha então, e só para fechar essa parte, esses critérios para se pensar a igreja, há muito tempo são extraídos da cultura, que a igreja tem a função de redimir e não a função de assimilar. Significa que esses critérios para a avaliação do que é a igreja afetam inevitavelmente a forma como nós construímos a igreja. Porque se a gente avalia a igreja a partir de critérios que vêm da nossa cultura ocidental e não de Cristo, significa o quê? Que você vai, entre aspas, corrigir os caminhos da sua igreja a partir de critérios da cultura ocidental e não de Cristo. E quando você corrige a igreja para caminhos que atendam melhor os critérios da nossa cultura, o que vai acontecer? Você está trazendo para dentro da igreja, você está formando a igreja e você está fazendo com que a igreja se amolde à cultura do seu tempo, a cultura que a igreja tem o papel de redimir e não de assimilar. E quando os nossos critérios estão equivocados e não partem de Cristo, o papel que a gente realiza é o de assimilação da cultura e não o papel de influência e redenção da cultura. Isso se torna um problema. E só para não ficar no Eugene Peterson e nas minhas palavras, é só hoje, entre a primeira e a segunda leitura que você fizer da carta aos Efésios, leia os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. E aí você vai se assustar. Porque aquilo que o Eugene Peterson está dizendo no seu livro e o que eu estou colocando para vocês agora é exatamente o que Jesus está dizendo para as suas 7 igrejas no livro do Apocalipse. Olha como a coisa é séria. Em resumo, qual é o grande problema? Quando vocês deixaram de olhar para Cristo e começaram a construir a vida de vocês a partir da cultura e da influência do mundo ao seu redor. Esse é o grande problema. Significa que é algo constante para nós. Significa, gente, que o assunto igreja tem que ser revisitado por nós o tempo todo. E eu estou convencido, a cada dia mais convencido, de que a frase mais diabólica que existe na igreja, sabe qual é? Eu já sei. Essa é a frase mais diabólica que existe no nosso meio. Porque você vê lá uma semana teológica sobre a igreja. Eu já sei. Já sei o que é igreja, sei tudo sobre esse assunto, já li bastante, eu já tenho vivência, etc. Uma vez o André falou para mim que na semana teológica que a gente fez sobre a doutrina da salvação, ele perguntou para a pessoa, você vem na semana teológica? Aí a pessoa falou assim para ele, não, eu não vou, porque eu já sei tudo sobre a salvação. Não tenho mais nada para saber sobre a salvação. Isso é interessante, porque revela, gente, um problema muito sério e que às vezes a gente tem que descobrir que essa frase diabólica do eu já sei esconde algo muito sério de nós, em nós, que é a nossa arrogância, que é a nossa prepotência. E a gente se esquece que a Bíblia não se reescreve a cada semana. Ela é a mesma há quantos séculos? Significa que você não vai mais ler? Significa que ela já se esgotou? Significa que aquelas suas palavras, por exemplo, qual é o salmo que você tem decorado aí? Salmo 23? Eu decorei o Salmo 23 de criança, foi o meu primeiro texto bíblico decorado. Significa que você não lê mais o Salmo 23, porque você já sabe o que está escrito? A Bíblia, gente, é uma fonte inesgotável. A Bíblia não foi reescrita e nem será reescrita a cada semana, mas você é reescrito a cada dia. Significa que você muda. E quando você muda, revisita a Bíblia, revisita a Escritura, porque é lá que a gente vai descobrir quem de fato nós somos ou como estamos.
É algo que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, disse para nós. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Olha quantas vezes ele repete no texto que a sua intenção é trazer a memória, é lembrar, é trazer a memória, é lembrar. Sabe por quê, gente? Porque a gente descobre que nessa nossa tarefa de ser reescrito todos os dias, que é natural para nós, a gente se esquece de muitas coisas, ou em um determinado momento a gente desconhece. E a partir disso, a gente sempre tem que voltar para o texto bíblico e fazer novamente a reflexão a partir das Escrituras. O olhar que o Novo Testamento tem para a igreja nos revela o plano cósmico e eterno de Deus. O olhar que o Novo Testamento tem para a igreja nos revela o plano cósmico e o plano eterno de Deus. Não nos revela modelos de igreja. Não nos revela o que dá certo fazer numa igreja. Não nos revela como uma igreja faz para atender os critérios de avaliação da cultura ocidental. A Bíblia nos mostra algo infinitamente maior do que essa bobagem toda. A Bíblia nos mostra o plano eterno de Deus. Um plano que envolve toda a criação. E envolver toda a criação, gente, não pode se resumir num ajuntamento religioso. Envolver toda a criação significa que a igreja sempre será muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. E quanto mais a gente se aproximar da Bíblia para tentar fazer essa descoberta, melhor para nós. A nossa intenção, por isso, não é olhar para a Ibaviva e dizer que a Ibaviva é o modelo de igreja. Não é olhar para a Ibaviva e dizer, olha, faz o que a gente está fazendo porque está dando certo. Não. Nós, juntamente com tantas outras comunidades cristãs ao redor do mundo, o que a gente está fazendo? Enquanto pastores e líderes da igreja, o que a gente está fazendo? A gente está tentando encontrar na Bíblia o caminho. É só isso. A gente está tentando descobrir quem nós somos e andar pelo caminho certo. É isso que a gente quer. Essa é a nossa intenção como igreja. Daí é que a gente não vai nunca se colocar como um modelo a ser seguido, mas como uma igreja que, se você que ouve a gente aí pela internet, ou você que aqui é de uma outra igreja tal, se quiser dar a mão para a gente, vamos junto, porque a gente está tentando descobrir o que é essa igreja. A gente está tentando tirar de cima da nossa história como igreja cristã no Brasil, todo esse entulho de conceitos e critérios de avaliação colocados sobre nós pela nossa cultura ao longo de décadas e de centenas e centenas de anos, de séculos. É isso que a gente está tentando fazer. E, tirando todo esse entulho, descobrir na Escritura, na Palavra de Deus, quem nós somos enquanto igreja. Daí é que quando a gente olha para o testemunho do Novo Testamento como um todo, das metáforas que o Novo Testamento usa para falar sobre igreja, daquilo que parece metáfora, mas na verdade é literal para falar sobre igreja. Ou seja, quando a gente olha para o testemunho bíblico sobre a igreja, essa é uma forma inicial da gente resumir o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o plano eterno de Deus, realizado em Cristo Jesus, no poder e no testemunho do Espírito Santo, que se concretiza na história através de pessoas reconciliadas com Deus para reconciliarem pessoas com Deus. Certo? Então, uma leitura do Novo Testamento permite com que a gente faça uma definição inicial sobre a igreja. Repetindo, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o plano eterno de Deus, realizado em Cristo Jesus, no poder e no testemunho do Espírito Santo, que se concretiza na história, através de pessoas reconciliadas com Deus, para reconciliarem pessoas com Deus. E o que a gente quer, de hoje até quinta, explorar todas as ramificações dessa definição,
que parte muito especialmente da carta aos Efésios, como a gente mencionou para vocês no início, e ao longo dessa semana a gente vai debruçar sobre o texto de Efésios e tentar descobrir as respostas ali e sem deixar, ou pelo menos com que o mínimo possível de interferências externas sobre o que é a igreja, o que é ser igreja e critérios de avaliação da igreja influenciem a nossa leitura. Ok? Vamos fazer a nossa pausa? Gente, retomando dessa definição, a igreja é o corpo de Cristo, o plano eterno de Deus, realizado em Cristo Jesus, no poder e no testemunho do Espírito Santo, que se concretiza na história através de pessoas reconciliadas com Deus, para reconciliarem pessoas com Deus. Então, como eu disse, entre hoje e amanhã, que são as minhas falas, nós vamos nos concentrar em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, Efésios 1, 3 a 2, 10. E na quarta e na quinta-feira, o professor Itamir Neves vai conduzir o estudo dele com base em Efésios 2, 11 até 4, 16. Tá? Então, essa é a organização da nossa semana teológica. E para começar, a gente vai fazer a leitura de Efésios capítulo 1, de 3 até 14, sob o tema "E Deus fez isso por nós". Qual é a origem da igreja? Aonde nasce a igreja? Então a gente vai olhar para o texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. É um texto um pouquinho longo, eu vou projetar, mas eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia aí no texto, porque depois que eu for desenvolver alguns comentários sobre o texto, eu não vou mais projetar o texto, então é importante que você tenha aí a Bíblia aberta para ir dando uma olhada na medida em que o nosso raciocínio for caminhando. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Lembrando que a gente está lendo esse texto sobre esse tema. E Deus fez isso por nós, a origem da igreja. O texto começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A primeira afirmação de Paulo nesse texto, e no final a gente vai ver como é que ele organizou, e a forma poética como ele organizou os seus argumentos nessa carta, é a afirmação acerca do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no versículo 3, a primeira afirmação que nós encontramos acerca desse Deus é que esse Deus é bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, portanto, é bendito, é louvado, é adorado por sua obra magnífica trazida à luz na obra do Filho e na vida da igreja. É exatamente essa a palavra inicial, não só de uma sessão
do seu texto, que é a que lemos agora, mas de toda a carta. Tudo aquilo que Paulo vai falar nessa carta diz respeito ao que é a igreja enquanto plano eterno de Deus. O que é essa igreja que Deus fez. E daí é que ele não tem outra palavra para começar a sua carta que não seja uma palavra de adoração a esse Deus. O bendizer esse Deus. Daí é que a primeira afirmação qual é? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa informação se reveste de importância porque a gente precisa pensar que desde o começo do seu argumento, ele dirige o louvor a quem realmente merece louvor. Ele entrega a sua palavra de louvor, de gratidão, ele entrega o seu bem-dizer àquele que de fato merece ser louvado. E quem é? É Deus, o nosso Pai, o bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante e esse é o primeiro grande alerta para a igreja. Deus revelou o seu plano na história através da igreja. E não é a igreja, pastores e líderes que merecem louvor. É somente Deus e somente Deus. Se somos alguma coisa, é por Deus, de Deus e para Deus. Num mundo como o nosso, e por tantas e tantas vezes, a igreja confundiu o seu papel nesse mundo e quis se tornar ela a realeza divina, e não dando a Deus a glória que pertence somente a Ele. A gente vê isso acontecendo em grandes momentos da história, onde a igreja confundiu o seu papel. Quis ela ser louvada, quis ela ser engrandecida, quis ela receber o poder, quis ela receber os aplausos deste mundo, quis ela ser vista pelos homens. Mas quem precisa ser visto pelos homens é Deus, aquele que é bendito para sempre. É Ele quem precisa ser visto, e não nós. Não é a nossa igreja, não são os nossos pastores, não são os nossos líderes que precisam ou merecem receber louvor. E uma palavra tão simples quanto essa, do apóstolo Paulo, de início de carta, de início de argumento, dizendo que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, entra em conflito com uma necessidade muito abrangente no nosso contexto evangélico no Brasil e no nosso mundo ocidental como um todo, onde igrejas, pastores, líderes, professores, teólogos, pregadores buscam para si reconhecimento, vaidade, trazem para si a autopromoção, avaliam o seu trabalho e ficam contentes ou tristes com a quantidade de likes que conseguiram no Facebook. Ficam contentes ou tristes com a quantidade de acessos que os seus vídeos, fotos e frases tiveram numa rede social. Gente, essa palavra de Paulo deveria colocar a gente no nosso lugar. Bendito é Deus, e somente Deus, não nós e nunca nós. Deus não divide a glória dele com ninguém. E a igreja é dele, e nós somos dele, e ponto final. Não há absolutamente nada em nós que mereça louvor. Muito pelo contrário. Se nós somos alguma coisa, e se por alguma graça e misericórdia de Deus, a gente conseguir fazer alguma coisa de útil nessa vida, é Deus quem merece o louvor, e não nós. É assim que Paulo começa a sua carta. Bendito seja quem? Não é você, não são os seus argumentos, não é a tua oratória, não é o teu raciocínio, não são os seus posts numa rede social, não é nada disso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente Ele. Essa fala me lembra muito uma palavra do próprio Jesus, quando alguém chega para Ele e o chama de bom mestre. E qual é a resposta de Jesus? Por que é que você está me chamando de bom?
bom é só o meu Pai. Isso é palavra de Jesus. Quanto mais as nossas motivações. E a gente esconde, e a gente consegue se enganar tanto, esconder por trás de coisas que a gente faz e seguir, e esse que é o pior, as pessoas seguem líderes que se autopromovem, seguem pessoas que fazem o que fazem pela sua própria vaidade, seguem pessoas e curtem pessoas e estão atrás de ouvir argumentos de pessoas que a única coisa que as motiva é a sua própria vaidade. É a sua própria vaidade, o seu próprio narcisismo e egocentrismo. Não reconhecem a verdade do Evangelho naqueles que de fato fazem uma afirmação sincera como essa que Paulo está fazendo. Bendita seja a pessoa certa. E a pessoa certa é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra informação importante que esse texto nos traz. Nós estamos aqui para que Deus seja louvado. É por isso que essa carta começa dessa forma. Nós estamos aqui para, de fato, realizarmos obras em nome do nosso Deus. Mas não para que nós sejamos louvados, mas para que Deus seja louvado. Significa que a gente não vai parar de fazer as coisas que a gente faz, produzir o que fazemos, o que a gente tem produzido, cumprir a nossa missão, sermos o melhor possível naquilo que Deus nos deu para fazer, mas com a verdadeira sinceridade de coração, de que a gente só faz isso para que as pessoas vejam o que nós fazemos e glorifiquem a Deus e não a nós. É exatamente isso o que Jesus quis dizer para os seus discípulos no Sermão do Monte. Quando a sua mão direita fizer alguma coisa boa, esconda da esquerda, que seja tão natural que ninguém perceba que é você que está fazendo. Que seja tão natural que a glória não seja para você. Não faça como os fariseus, como os hipócritas, que fazem as coisas e publicam para o mundo inteiro aquilo que estão fazendo. Porque isso está no Sermão do Monte, não sou eu que estou dizendo. E os hipócritas eram reconhecidos por Jesus exatamente dessa forma. Aqueles que faziam coisas em nome de Deus, iam para a praça pública dizer para todo mundo o que estavam fazendo em nome de Deus. E Jesus condena veementemente essa atitude, porque essa atitude traz glória e tapinhas nas costas para nós, e não para Deus. Qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus é que o mundo veja as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai. Que o mundo veja as tuas boas obras e não o mundo veja você. Tem uma coisa muito diferente aqui. A gente quer ser visto, mas Deus quer que as nossas obras sejam vistas. E qual é o resultado? Quando as nossas obras forem vistas, é Deus quem será glorificado. Quando nós formos vistos, nós somos glorificados. E Deus rejeita isso. Essa afirmação de Paulo, portanto, já começa como um grande divisor de águas para a igreja. Já começa colocando a gente no nosso devido lugar, entendendo que a igreja tem a sua origem naquele que é bendito para todo o sempre, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma terceira afirmação sobre essa primeira frase, essa primeira descrição de Paulo sobre esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está justamente na linguagem familiar. Quem é bendito? Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa linguagem familiar é muito importante para todo o texto de Paulo na carta aos Efésios. Preste atenção nela. Na sequência do texto que a gente já leu e ainda vai ver algumas coisas, Deus é Pai, Jesus é Filho, nós somos filhos, a igreja é família. Essa linguagem familiar, portanto, chama a atenção e é muito importante que você anote. A segunda afirmação que ele faz é que esse Deus nos abençoou completamente. Olha o que diz a sequência do texto. Porque Deus, versículo 13, parte B, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E presta atenção, gente. Ele nos abençoou com algumas?
Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma afirmação importantíssima sobre a igreja. Tudo o que você precisa para a vida, tudo o que você precisa para ser igreja, viver a experiência de ser igreja enquanto plano cósmico de Deus e não como um movimento religioso, tudo o que você precisa já te foi dado de antemão. Não porque você pediu, não porque você fez por merecer, mas obra da graça dele. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui a gente tem um conflito, pessoal, muito grande com as expectativas que muitas pessoas têm com relação a Deus e à igreja. Acham que Deus está nesse mundo e a gente tem o direito de chegar para esse Deus pedindo dele bênçãos, sem ao menos reconhecermos a partir da Escritura de que todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas e de que não há absolutamente nada do qual nós precisamos daquilo da vida que realmente importa. O que a gente precisa, ou o que a gente acha que precisa, na verdade, é satisfação da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, e em absolutamente nada tem a ver com o plano de Deus na história e na vida da igreja. Todas as coisas que nós precisamos para a vida já nos foram dadas. Inclusive, abre a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, onde você tem exatamente uma afirmação como essa. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas as coisas que você precisa para a vida e para a piedade já te foram dadas. Você não precisa de mais absolutamente nada. Sabe quando você percebe e quando você se apropria de todas essas coisas que Deus já deu para você? Quando você debruça na Escritura e começa na Escritura ampliar o seu conhecimento, o seu horizonte, o seu olhar sobre o que Deus fez na história e qual é o seu papel, a sua parte nesse plano incrível e maravilhoso de Deus na história. É aí que você começa a perceber quantas coisas Deus já te deu e quantas coisas que a gente fica pedindo para Deus e que não tem o menor sentido. E que não se conectam em absolutamente nada com o verdadeiro plano de Deus para a nossa vida e para aquilo que Ele quer fazer na história através de nós. É importante perceber, portanto, que esse Deus já nos deu todas as coisas, de que não há mais nada das quais a gente precisa. E é justamente quando olhamos para essas bênçãos que Paulo chama de bênçãos espirituais, é que nós deixamos de lado as nossas frustrações com relação a bênçãos circunstanciais. Sabe por quê, gente? Porque quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa petição, a nossa vontade e avaliamos o nosso bem-estar em relação a Deus a partir de bênçãos circunstanciais, a gente nunca vai ter alegria. A gente precisa descobrir que a nossa alegria no Senhor, como o André pregou para nós domingo, a nossa alegria no Senhor está no Senhor, vem dEle, não depende das circunstâncias, não depende do que temos ou deixamos de ter. É quando nós abrimos os olhos e começamos a perceber todas as coisas que Ele nos deu, e são, pessoal, todas as coisas que nós precisamos para a vida, tudo isso, esse Deus já deu para nós. Uma outra afirmação importante, o texto fala que Ele nos criou com um propósito. Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
olha o propósito para o qual Deus nos criou. Qual é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você quer ver como esse negócio de igreja, religião, atrapalha o nosso olhar? Qualquer pessoa que conhece, tem um pouco de vivência denominacional, numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, ou que estudou alguma coisa de teologia, lê o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios e só consegue perceber duas palavras: nos escolheu e nos predestinou. Porque aqui entra discussão de predestinação e livre-arbítrio. Seminarista, lá na faculdade, na FLAM, eu adoro trabalhar esse texto com eles. O que esse texto está dizendo? Aí todo mundo, predestinação e livre-arbítrio. Não, meu filho, esse texto está dizendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é que você seja santo e irrepreensível em sua presença. Esse é o propósito de Deus. Esse é o plano de Deus. Significa o quê, pessoal? Sabe o que esse texto está dizendo? Que você não é um acidente, que a tua vida não é obra de um acaso, que você veio para esse mundo não sem propósito ou sem razão, que você veio para esse mundo porque Deus escolheu que você viesse a esse mundo e te trouxe a esse mundo com um propósito. E o propósito é que você vivesse na presença de Deus. Olha que coisa linda! Mas vivesse na presença de Deus como santo e irrepreensível. Sabe por quê? Porque se não for em santidade, não tem vida na presença de Deus. Mas aí vem a grande pergunta: quem de nós aqui pode olhar para a sua própria vida e dizer, eu sou santo e irrepreensível? Nenhum de nós. E nunca poderemos. Mas Deus nos fez com esse propósito. Deus nos fez com essa meta. E foi para isso que Ele nos fez. A pergunta que a gente já vai levantar daqui a pouco é exatamente essa: como foi possível, então, termos essa experiência? Porque é justamente a partir do que Deus fez, para que fosse possível vivermos em Sua presença, de modo santo e irrepreensível, sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença, algo que Ele fez é o que determina a origem da igreja, o surgimento de pessoas que podem, na história, cumprir esse propósito eterno de Deus, de criar os seres humanos para serem na presença dEle e viverem na presença dEle de forma santa e irrepreensível. Sabe como? Ele nos adotou como filhos. Foi isso que Ele fez. Ele nos adotou como filhos. Olha o versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Até aqui por enquanto. Ele deu um jeito para que você e eu vivêssemos na presença dele. Gente, o assunto presença de Deus é magnífico dentro da Bíblia. Porque essa presença de Deus no Antigo Testamento não tem nada mais misterioso do que isso. A presença de Deus no Antigo Testamento é o que faria com que o povo andasse com Ele ou não andasse com Ele, continuasse vivo ou morresse, ou fosse fulminado pela sua presença, pela presença de Deus, diante de seres humanos pecadores. Essa é uma consciência que todo aquele povo do Antigo Testamento tem sobre esse Deus. A consciência de que esse Deus, esse Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus santo. E porque Ele é um Deus santo, na presença dEle não fica de pé nenhum pecado, nenhum pecador. E aí esse Deus precisou fazer alguma coisa para que esse ser humano, que Ele criou com um propósito, pudesse estar para sempre em sua presença, conforme o plano original desse Criador. E é exatamente aí que Jesus Cristo se insere na história. É exatamente nesse ponto, inclusive do texto, que Paulo começa a nos falar sobre Jesus Cristo. Falar que somos adotados como filhos
Significa, como a gente vai ver no restante do texto, principalmente no capítulo 3 e ainda no capítulo 1, que agora todos nós somos filhos legítimos desse Deus. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos legítimos desse Deus. E sabe qual é a afirmação definitiva para essa legitimidade da filiação? Que nós somos herdeiros da herança desse Pai. Que nós temos o direito na herança desse Pai. E o texto de Efésios vai dizer exatamente isso para nós. Não somos filhos qualquer, não somos filhos escanteados, somos filhos legítimos que se assentam na mesa do Pai, ou como Jesus nos disse na parábola do filho perdido, ou como eu prefiro chamar a parábola do amor de Deus. Ali ele fala o quê? Que aqueles filhos que voltaram para casa recebem de volta a capa nova, roupa nova, túnica nova e um anel no dedo. E o anel do dedo, o que é? A filiação, os direitos como um filho. Foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E é ali que nasce a igreja. E aí, exatamente nesse ponto, que tem que entrar Jesus na história. E como é Jesus descrito no texto? O Filho, o amado Pai, do amado Pai que nos redimiu. O amado do Pai, que nos redimiu. O texto continua para nós dizendo o seguinte, no finalzinho do versículo 5 e início do versículo 6. Fomos adotados como filhos em Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Significa, gente, que nele, em Jesus, o que nós temos? Em Jesus, nós temos a redenção. E o que é redenção? É o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nele, em quem? No amado do Pai, no Filho amado do Pai, por meio de quem fomos adotados como filhos e nos tornamos participantes da sua família. É exatamente em Jesus que nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Significa que toda a nossa dívida foi paga e foi cancelada. Tudo aquilo que a gente olha para dentro de nós e constata como aquilo que nos impede de nos olharmos como santos e irrepreensíveis, é exatamente essa a nossa dívida. Ou seja, quem nós somos? Muito mais do que fazemos. Quem nós somos? Nós somos pecadores. Nós somos pessoas que têm uma tendência ao pecado, que têm a tendência ao mal. Significa que é exatamente essa qualidade de vida, de ser humano, quem nós somos enquanto pessoas, que acumula diante de Deus uma dívida incontável. São exatamente os nossos pecados e a nossa vida de pecado que nos separa de Deus, que faz com que não sejamos santos, muito menos irrepreensíveis, para sermos dignos de viver na presença desse Deus. Mas o que Jesus Cristo fez? Ele morreu naquela cruz, e a sua morte substitutiva, sacrificial, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nos deu o direito de voltarmos a ter comunhão com o Pai. Essa é a redenção dos nossos pecados. Isso significa que em Cristo Jesus nós somos completamente livres. Completamente livres. É exatamente isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5 e depois novamente no capítulo 13. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa é a grande bênção da nossa salvação. Do que exatamente Cristo te libertou? Primeiro, Ele te libertou do pecado. E é exatamente isso que o texto fala. Nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Olha o versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, ou seja, por meio do seu sacrifício por nós. E essa redenção é o perdão dos nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto da nossa liberdade. Ele nos libertou da escravidão do pecado.
Significa que agora o pecado não precisa mais determinar a minha vida. E muito menos o salário do pecado determinará o meu destino, que é a morte. Mas esse Deus, no sacrifício do seu Filho, pagou o preço para que os nossos pecados fossem perdoados, que a nossa dívida impagável fosse paga. E justamente assim é que esse Deus nos fez completamente livres do pecado. Mas Ele nos fez livres de uma outra coisa. Sabe o quê? A nossa necessidade de tentarmos garantir a nossa própria salvação. Nós somos libertos da necessidade humana de tentar se garantir diante de Deus. Da necessidade humana de querermos ganhar pontos com Deus, de querer merecer alguma coisa de Deus, de fazermos coisas para conseguirmos, alcançarmos ou mantermos a nossa salvação. Ele nos libertou disso também. É por isso que o texto fala que tudo isso acontece, o perdão dos seus pecados, de acordo com as riquezas do quê? Da graça de Deus. De acordo com as riquezas da graça de Deus. E quando Paulo faz essa afirmação, o que ele tem em mente? Ele tem em mente que a nossa salvação é obra da graça desse Deus. E de que não há absolutamente nada que você e eu possamos fazer para sermos salvos ou para nos mantermos salvos. Tudo isso é obra desse Deus. É algo que Ele fez por mim e por você e de que nenhuma outra forma seria possível termos, se não fosse por meio daquilo que Ele fez a partir do Filho, o amado do Pai que nos redimiu. Uma segunda afirmação importante, nele temos a revelação do mistério divino. Olha o que o texto continua dizendo para nós, versículo 8. A qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Até aqui por enquanto. Essa é uma expressão que para nós pode soar estranha. O que significa nele termos a revelação do mistério divino? Gente, Deus é e sempre será um mistério. Impossível conhecermos Deus na sua totalidade. E esse é um assunto que a gente tem trabalhado nas nossas aulas da FLAM até o momento de segunda-feira, se vocês estão recordados, os alunos que fazem o curso. Quer dizer, precisamos reconhecer que Deus sempre será um grande mistério. Mas parte desse mistério Ele deu a conhecer. E deu a conhecer progressivamente. E esse mistério chegou ao ápice do seu desvelar para nós na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E Ele nos fala que nesse Filho, em Jesus, nós temos a revelação de um mistério, ou do mistério, para sermos mais precisos. De que mistério é esse que Paulo fala? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler do 24 até o 27. Colossenses 1, de 24 a 27. Todos acharam? Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. De que mistério Paulo fala? O mistério divino de que Deus, o Criador do universo, o Senhor sobre tudo o que há, aquele que é totalmente santo, ou 3 vezes santo, como preferiam os escritores do Antigo Testamento, esse Deus santíssimo, portanto, decidiu fazer da tua vida a morada dele. Ele decidiu vir habitar em você.
E esse é o mistério que nos foi revelado em Cristo Jesus. É Jesus quem abre esse caminho, o caminho que foi o próprio Deus quem construiu na nossa direção, para que esse Deus viesse habitar a sua vida. Sabe qual é a grande implicação disso? É que a gente não tem mais um lugar sagrado para ir. A gente não tem mais um templo sagrado para onde estar ou buscar a presença de Deus. A gente não tem um espaço físico onde a gente vai toda semana procurar naquele espaço físico a presença de Deus. A presença de Deus não está na Rua da Formiga, número 205. A presença de Deus não está no Santo dos Santos em Jerusalém. A presença de Deus sabe onde está? Dentro de você. Deus fez da tua vida o templo dele. E esse é um argumento que ele retoma no capítulo 2 da carta. Fazer de você o santuário santo sendo construído no Senhor. Fazer da tua vida e da tua vida, que nunca é vida enquanto indivíduo, mas vida que só é vida enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. Ele decidiu habitar você e é por isso que nele temos a revelação desse mistério. Esse mistério também nos fala de revelar a sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Volta no texto de Efésios. Olha só o versículo 10. Que bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Gente, esse para mim é um dos textos mais magníficos da Bíblia. O grande propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas. Que afirmação maravilhosa é essa? Onde Deus colocou tudo o que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não existe nada sobre a face da terra, terreno ou celestial, visível ou invisível, que não esteja sujeito ao nome de Cristo Jesus. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. E todas as coisas foram colocadas em Cristo Jesus. O grande propósito de Deus de fazer em Cristo Jesus convergir todas as coisas. Mas aí para pensar. Jesus chega a esse mundo como o grande rei, o grande Deus, cheio de pompa, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de glória. Ele chega nesse mundo dessa forma? De jeito nenhum. Ele chega nesse mundo como uma pessoa, um homem humilde, simples. Como Isaías 53 o define, como alguém para quem as pessoas olhavam e viravam o rosto, porque sentiam pena dele. É assim que Jesus vem a esse mundo, o Filho amado do seu Pai que nos redimiu. E aí, abre a sua Bíblia em João, capítulo 12. Olha o versículo 32, uma palavra de Jesus sobre aquilo que ele estava por fazer. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha essa afirmação, gente. Ser levantado da terra, o que significa? Quando eu for crucificado. Quando eu for crucificado, eu atrairei todos a mim. E se a gente olhar esse texto sob a perspectiva de Paulo em Efésios, o que Jesus realmente está dizendo? Quando eu for levantado da terra, quando eu for crucificado, eu atrairei a mim todas as coisas, celestiais ou terrenas. E todas as coisas irão se resumir em mim. Todas as coisas. É por isso que quando você abre no Apocalipse, você lê, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo começou, portanto, em mim. E tudo se consome em mim, se consumará em mim. É exatamente essa a afirmação de Jesus. Agora você para e pensa em alfa e ômega, que são nada mais e nada menos do que duas letras do alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego.
Quando essa expressão surge, o que ela quer dizer do ponto de vista literário? Tudo, absolutamente tudo, o que nós produzimos enquanto seres humanos é a partir da palavra e da linguagem. Significa que tudo o que você e eu podemos conhecer, só podemos conhecer por intermédio da linguagem. Caso contrário, não tem conhecimento. Eu sou toda a palavra. Eu sou todo o conhecimento. Eu sou toda a poesia. Eu sou tudo o que existe. É exatamente essa a afirmação de Jesus. Tudo começou em mim e tudo termina em mim. E tudo o que você puder imaginar, inclusive aquilo que nós, seres humanos, não temos nem capacidade ou imaginação para pensar, todas as coisas se resumem em mim. Essa é a afirmação de Jesus. O bom propósito de Deus de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Significa, uma outra afirmação, que nele, em Jesus, fomos inseridos no plano eterno de Deus. Olha que coisa incrível. Se o grande propósito de Deus era fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus, significa o quê? Que no plano eterno de Deus, você é parte integrante e ativa. É algo que Deus está fazendo na história a partir de Cristo Jesus, e que isso, gente, é desde a eternidade. Desde antes de Deus criar qualquer coisa, esse plano já estava estabelecido. O sonho de Deus para a tua vida já estava estabelecido. Os projetos de Deus para cada um de nós já estavam estabelecidos. Apenas precisamos de um movimento em relação a Deus. Crer. Mas crer de fato, de modo que esse crer molde todos os passos da nossa vida. Quando nós entendermos isso e dermos passos em direção a essa fé, quando fizermos aquilo que Paulo chama sobre viver pela fé, aí sim nós entenderemos onde cada detalhe da minha vida, cada um dos meus dias, cada um dos meus sonhos começam a ser penetrados pelos sonhos desse Deus, começa a se revelar para cada um de nós esse plano tão incrível e maravilhoso que Deus trouxe à existência a partir de Cristo Jesus e chamou você e chamou a mim para fazermos parte desse plano. Eu gosto muito de um texto do Eugene Peterson, e tem uma palavra muito semelhante em um outro autor que eu gosto muito, que é Dallas Willard, onde ele para olhar para a Bíblia e para a história da humanidade. E a Bíblia é o que vai dar sentido para a nossa fé. Pessoas que creem no Deus da Bíblia, moldam as suas vidas a partir do Deus da Bíblia, mas que atuam nessa história, na história do nosso mundo, na história do nosso tempo. E aí ele fala o seguinte: quando nós temos os nossos olhos abertos para o que de fato é a igreja, e qual é o olhar que Deus tem sobre a igreja, aí a gente vai perceber que a nossa vida se torna uma parte integrante e decisiva no plano eterno de Deus. E que nós deixamos de ser meros indivíduos ao léu nessa história, mas nos tornamos personagens ativos no grande romance que Deus está escrevendo na história. Nós nos tornamos personagens ativos na história que esse Deus está escrevendo desde a eternidade. Como é bonito enxergar a nossa vida em uma dimensão tão mais ampla assim. Como é bonito olhar para a igreja muito além dos muros, muito além dos seus conflitos, muito além dessas coisinhas bobas de ficarmos avaliando ou queremos planejar a igreja a partir de critérios que vêm da nossa cultura ocidental, critérios de mercado, critérios totalmente pecadores e contrários à vontade de Deus. Como é bonito entendermos que Deus nos deu um projeto muito maior, muito mais gratificante, que tem muito mais sentido do que todas essas outras coisas.
e que a gente está perdendo o melhor da história enquanto olharmos para a igreja com critérios errados, que a gente está perdendo o que Deus tem de melhor para nós, enquanto não abrirmos os nossos olhos para o que Ele nos revela a partir da sua palavra, e de qual é o grande projeto que Ele tem para a nossa vida a partir da sua palavra. A gente perde o melhor da história e vive sem sentido. Vive sem sentido literalmente, porque a gente não encontrou e não descobriu em Deus o nosso papel no grande romance que Ele está escrevendo na história. Uma outra afirmação muito importante é que nele, em Jesus, fomos feitos para o louvor da glória do Pai. Essa é a afirmação que a gente encontra lá no texto, volta para Efésios, versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Significa que em Cristo Jesus se torna realmente possível vivermos uma vida para o louvor da glória de Deus. Em Cristo Jesus, a nossa vida se torna louvor a Deus. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, todas as nossas ideias, todos os nossos sonhos, começam em Cristo Jesus a serem convergidos para o lugar certo, a serem colocados no lugar certo. Se você quiser olhar de uma outra forma, pensa na nossa vida como um grande caos. A nossa vida diante de Deus, por causa do pecado, é um verdadeiro caos. Mas Cristo Jesus, lembra disso? Quando eu for erguido na terra, quando eu for crucificado, eu atrairei todos a mim. Significa que isso acontece na história, mas também acontece na tua vida. Porque a salvação e o crer em Cristo é também um processo individual. E quando você crê em Cristo, e Cristo é levantado na tua vida, o que Ele começa a fazer? Ele começa a atrair para Ele todo o caos da sua vida e colocar todo esse caos em ordem. Começa a fazer com a tua caminhada de fé aquilo que Ele fez na criação, transformar o caos num jardim. É isso que Ele faz. E aí Ele começa a dar sentido para a nossa existência. E aos poucos nós vamos enxergando o sentido de todas essas coisas em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez por cada um de nós. A terceira e última parte é olhar para o Espírito Santo da promessa, conforme Ele nos colocou aí no texto, versículos 13 e 14. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Significa que a primeira afirmação que ele faz nesse texto é que por meio do Espírito Santo da promessa é que ouvimos e cremos na verdade. E o que é verdade? Verdade não é um o quê, mas um quem. A verdade é Jesus Cristo. E é exatamente assim que ele se define em João capítulo 16, versículo 4. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Porque o Pai fez convergir em Cristo Jesus todas as coisas terrenas ou celestiais. Ouvir e crer na palavra da verdade, ouvir sobre Jesus, ouvir Jesus e crer em Jesus é obra do Espírito Santo na tua vida. É algo que Ele fez, é algo que Ele está fazendo e algo que Ele continuará a fazer. É somente por meio do trabalho dEle. E aí a gente olha para o Evangelho de João e vai perceber exatamente isso. Não vai dar tempo da gente abrir lá para ver. Mas só para lembrar o seguinte, que quando Jesus promete o Espírito, Ele diz que o Espírito faria o quê? Daria testemunho da verdade. O Espírito apontaria para Cristo. O Espírito é quem nos faria ver em Cristo isso tudo que Paulo vê a partir do texto de Efésios. É o Espírito Santo quem nos faz olhar para Cristo e vermos que nele estão escondidas
todas as coisas do conhecimento e da sabedoria de Deus, que Deus fez convergir nele todas as coisas, que Deus resumiu em Cristo Jesus toda a sua história e o seu plano. O Espírito Santo da promessa é exatamente por ele que nós fomos selados. E esse ser selado, e eu já vou chamar o último ponto, e o receber a garantia da nossa herança, traz consigo duas afirmações muito importantes do tempo em que esse texto foi escrito. Porque o selo é uma marca a partir da parafina e de um anel onde se registra um documento. Então, não tem registro no cartório, vamos dizer assim. O que você teria que garantiria a procedência daquele documento? O anel que marca a parafina. Então, quando alguém escrevia um documento, uma carta, alguma coisa assim, se enrolava aquele documento, se pingava a parafina entre as duas partes do papel e essa pessoa que enviava a carta selava aquele documento. O que é que o Paulo está dizendo aqui para nós? Que é no Espírito Santo que nós fomos selados. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. O que é que garante a origem dessa tua fé, o fundamento dessa tua fé e o sentido dessa tua fé? É que você foi selado em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. E esse é um selo inviolável. É um selo que o próprio Deus, com o qual o próprio Deus selou a nossa vida. E ele fala também da nossa herança. E em outras traduções fala do penhor. Como é que funciona quando você penhora alguma coisa? Você precisa de algum dinheiro, você vai numa loja de penhores, leva alguma coisa de muito valor, coloca que penhora aquilo, pega o dinheiro e aquilo é a garantia de que aquela quantia que você pegou emprestado você vai devolver, caso contrário você perdeu aquilo, o objeto ou o item que você penhorou. Qual é a ideia nesse texto? O Espírito Santo é esse penhor. O Espírito Santo foi aquilo que Deus deixou em nós como garantia de que um dia Ele vem aqui resgatar o que é dele. O Espírito Santo de Deus é esse penhor. É a garantia de que a tua herança está reservada. De que a tua herança ninguém poderá tirar de você. De que há uma certeza absoluta e incondicional que parte de Deus e de algo que Deus fez por nós, que é colocar em você o Espírito dele, onde ele próprio é o penhor da nossa herança. Se um dia nós estaremos com Deus e se temos uma esperança de futuro, é porque Deus fez tudo isso por nós. E por causa de todas essas ações que partem de Deus, e antes de ir embora, eu não quero deixar você sair sem perceber isso no texto. Olha de novo na sua Bíblia o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, ou 6, melhor dizendo. O que você vai perceber? Que todas as afirmações de Paulo são as obras do Pai. Que no versículo 6 até o versículo 12, todas as afirmações de Paulo são sobre as obras do Filho. E no versículo 13 e no versículo 14, a afirmação de Paulo é sobre a obra do Espírito Santo. E sabe o que divide cada uma dessas partes? A seguinte expressão, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Versículo 12, sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 14, para o louvor da sua glória. Sabe o que isso significa? Que esse texto era um hino da igreja cristã primitiva. E era isso o que essa igreja cantava em louvor a Deus. Você tem aí 3 estrofes marcadas. Uma destinada ao Pai, uma ao Filho, uma ao Espírito. Marcada por essas expressões de conclusão. Para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua glória,
para o louvor da sua glória. Isso, gente, define a igreja. Uma igreja que se reúne a partir daquilo que Deus fez por nós, onde todas as coisas partiram desse Deus e todas as coisas nos foram dadas por intermédio da sua graça em Cristo Jesus, no poder e no testemunho do Espírito Santo de Deus. Significa que hoje nós somos a igreja, o plano eterno de Deus, que nasceu a partir daquilo que Deus fez por nós e que nós, como igreja, só temos uma razão de existência: viver para o louvor da glória de Deus. E viver para o louvor da glória de Deus não resume, como muitas vezes a gente pensa, em momentos de cantar músicas de louvor para Deus. Viver para a glória de Deus é entender que a minha vida como um todo é um ato de adoração a Deus. E a palavra neotestamentária que melhor define a adoração, sabe qual é? Sacrifício. Sacrifício. A nossa vida é um sacrifício a Deus. A nossa vida, portanto, é um ato de adoração a Deus. E é exatamente isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 1. O que ele escreveu lá? Ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo a esse Deus. Isso é adoração. Isso é culto a Deus. Viver para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe e amanhã a gente continua.